fazermos aqui um comentário desta revelação de Ana Catarina Emmerich, que é extremamente importante, porque essa é uma revelação do ano de 1820 e traz aqui uma narração exata do que já aconteceu, do que está acontecendo e, portanto, também do que ainda vai acontecer, ou que falta acontecer. Quando ela diz: vi uma igreja estranha, sendo construída contra todas as regras. Não havia anjos supervisionando a obra. Naquela igreja, nada vinha do alto. Então já começa por aí. Quer dizer que é uma narração mística, mas que vai mostrar exatamente como que se instalou a Igreja do Vaticano II. Ela é estranha porque o catolicismo nunca conheceu isso. Ao mesmo tempo, ela vai contra todas as regras, porque tudo aquilo que a Igreja fez durante centenas de anos, ela chegou ali de uma hora para outra e disse: não, isso aqui não vale mais, não, isso aqui joga fora, não, isso aqui pode queimar, não, isso aqui esquece. Então aí está a descrição. Depois diz: não havia anjos supervisionando a obra. Então é interessante isso, porque os anjos estão sempre atuando junto com os homens para poder construir não só as coisas que a igreja faz, mas também a própria civilização, a própria sociedade cristã. Tudo isso é feito com o auxílio dos anjos. Então não pense que a Igreja Católica fez todas essas catedrais, ou que a civilização cristã fez tantas coisas impressionantes simplesmente pela inteligência ou pela organização social que eles tinham na época. Não. Tudo isso em sintonia com os anjos. Toda essa harmonia, toda essa perfeição. Porque isso era um resultado da vida mística, da vida espiritual, da vida sobrenatural. Não quer dizer que a Igreja Católica, tudo vem do alto. É Deus que vai ensinando, são os anjos que vão trazendo, né, como nós vemos na escada de Jacó. Enquanto que na Igreja moderna do Vaticano II, tudo vem de baixo. Tudo é de baixo para cima. É uma coisa revolucionária. Por isso que chama de sinodal, porque vem de baixo para cima. E é daí que você vai ver também que eles não resolvem nada com a oração ou com a busca dos antigos, da tradição. Não, eles resolvem tudo em reuniões. Não, vamos colocar em reunião, qual que é a pauta da reunião, vamos decidir aqui. Percebe? Uma coisa humana. Uma igreja humana. Havia apenas divisão e caos. Então é exatamente isso. Porque eles fazem uma coisa nova, uma coisa humana, e aí tem pessoas que aceitam 10%, outros aceitam 20%, outros aceitam 90%. Cada um fica com um pedacinho, e aí vem a divisão e o caos. Porque antes você tinha uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só sacramento, tudo igual, tudo perfeito e em harmonia. Agora, tudo nessa confusão, gerando divisão e caos. Então ela viu uma igreja feita por homens seguindo as modas. Exatamente aí o que nós vemos hoje. Depois ela diz: vi também coisas deploráveis. Todo tipo de abominação era perpetrada ali. Os padres permitiam tudo e celebravam a missa com grande reverência. Exatamente o retrato daquilo que nós estamos vendo hoje. Inclusive esse texto muito interessante foi também partilhado por Monsenhor Viganò, e ele mesmo fez uma conferência lendo e explicando essa visão de Catarina Emmerich, e eu acredito que essa descrição dessas coisas vai ajudar muitas pessoas a perceber o que está acontecendo no mundo, porque tudo isso vem através da igreja. Então Deus colocou a igreja não só para ser uma referência da verdadeira fé, da verdadeira moral, mas como luz do mundo. Como o próprio Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, ele não serve mais para nada, só para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Mas é isso que aconteceu. Por quê? Porque o sal, quando fala que é o sal da terra, é aquele elemento de
manutenção das coisas. Então você passa o sal e você impede a corrupção. Agora, se aquele sal não presta mais, a pessoa joga fora e aquilo vai ser pisado pelos homens. E foi exatamente o que aconteceu com o catolicismo. Então era a religião santa que agora foi jogada fora e as pessoas estão pisando nas coisas santas. E por isso ela diz ainda: vi que poucos sacerdotes eram piedosos e poucos tinham uma visão correta das coisas. Todas essas coisas causaram-me grande tristeza. Então vi que o protestantismo estava gradualmente ganhando predominância e a religião católica estava caindo em completa decadência. Então isso em 1820, ela percebeu claramente o que está acontecendo hoje. E esse é o tempo desta visão, o tempo dessa grande tribulação que nós estamos passando. A maioria dos padres foi atraída pelas doutrinas sedutoras, porém falsas, de novos mestres. E todos eles contribuíram para a obra de destruição. Então esses novos mestres são essas pessoas que ensinaram essas novas doutrinas, que fizeram essas grandes revoluções dentro da igreja. E isso foi o que aconteceu no começo do século XX, quando esses novos mestres começaram a ensinar essas doutrinas, que São Pio X condenou sob o nome de modernismo, mas infelizmente um adepto desse modernismo, que já era inclusive uma pessoa que foi colocado para fora do ensino em Roma, então ele foi se dedicar ao trabalho diplomático, justamente para ficar mais escondido, e foi subindo, por causa justamente da infiltração maçônica dentro da igreja, e foi subindo de cargo até se tornar cardeal. E justamente esse homem, que era cardeal patriarca de Veneza, foi num conclave fraudulento, porque é ali que está ali o problema mesmo grave, que é, segundo a bula de Paulo IV, completamente ilegítimo. Então foi ali que aconteceu a eleição de João 23, em 1958. Então isso aí que estava previsto pela permissão de Deus, foi o primeiro conclave que aconteceu, que elegeu um homem inimigo da religião. Então isso daí é algo muito grave. Claro que já houve muitos outros conclaves na história que também foram inválidos e que elegeram falsos papas, né, que nós chamamos de antipapas. Mas o conclave de João 23, particularmente, foi o conclave por excelência para dar entrada ao tempo da tribulação e para a preparação do anticristo. Então isso tudo foi permitido por Deus, conforme a visão que Leão XIII, verdadeiro Papa, teve em 1884. Então quer dizer que naquela época o demônio estava discutindo com Cristo e Cristo deu essa permissão, não só para o demônio infiltrar-se na igreja, mas também para o demônio conseguir colocar falsos papas para criar essa nova igreja estranha da visão aqui de 1820.